Onde você estiver, Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo ir até meio-dia, falando em esportes, com o timaço de Carlos Batista para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani derrota o Vila por 2-0 e conquista a segunda vitória consecutiva no Brinco. Bacelar e Ayrton marcaram os gols da equipe. Apesar do resultado, o Bugre segue na lanterna da Série B, mas agora a 8 pontos do Botafogo, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Guarani volta a campo sábado, enfrentando a Chape fora de casa. Em meio à janela de transferências, Ponte e Lucas Bochecha encaminharam um comum acordo. Vai acontecer a rescisão de contrato. O volante aceitou uma proposta da Chape e vai reforçar a equipe catarinense na sequência da Série B. Contratação de Emerson Royal pelo Milan renderá quantia milionária macaca. Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, a equipe de Campinas deverá receber aproximadamente 2,1 milhões de reais. Com 2 gols, o goleiro Tadeus. Tadeu para alguns e Tadeus para outros. O cara é brincadeira, ele é diferente. Goiás vira e vence o Ceará na Serrinha. Após falhar no início do jogo, Tadeu se redime, convertendo 2 penalidades. Com a vitória, o Esmeraldino chega a 28 pontos e sobe para a 9ª colocação. Com duelos entre brasileiros, começam hoje as 8avas de final da Libertadores e também Sul-Americana. Pela Liberta, Grêmio e Fluminense entram em campo às 7 da noite. Pouco mais tarde, é a vez o Red Bull Bragantino enfrentar o Corinthians pela Sul-Americana. São Paulo acerta a contratação do zagueiro Juan do Suassolo. O jogador de 25 anos deve chegar nos próximos dias para reforçar o tricolor por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao término do vínculo. Gleger Zorzin.
Tudo bem, Gleger? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Um abraço pra você, CH. Tá com frio aí, CH? Não, ontem tava mais. Ontem? Pra mim hoje tá mais. Tá bom. Mas tá tudo certo. A questão de organismo. E que vitória do Guarani ontem, hein? Eu gostei. Achei interessante a vitória, importante. E não venceu de qualquer time não, né? O pessoal tava dizendo que ganhou do Brusque em casa, porque o Brusque tá lá embaixo. O Guarani foi lá e mostrou, né? Tá querendo se reabilitar na competição. Gostei do que vive o CH. Daqui a pouco a gente fala mais. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição aqui na Bandeirantes. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Agosto, aniversário da Ponte Preta. Tem feirão fora de época no novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral em todos os planos do programa. Aproveite essa oportunidade e torne-se sócio torcedor da Macaca nesse mês de agosto. Faça parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertença à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B, encerramento da 20ª rodada. Ontem no Brinco, o Guarani venceu o Vila Nova por 2-0 e de virada, o Goiás derrotou o Ceará pelo placar de 2-1. Guarani, mesmo com a vitória, segue na lanterna com 14 pontos, mas diminui a vantagem para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Botafogo, 16º colocado com 22 pontos. O Goiás sobe para a 9ª colocação com 28 pontos e a Ponte Preta termina a rodada na 11ª colocação com 27. Já o Ceará prossegue no 7º lugar com 29. Santos, Novo Horizontino, Mirassol e América Mineiro são os 4 primeiros colocados. Hoje é dia de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Eu começo com a Libertadores, jogos de ida das oitavas de final. 19h no Couto Pereira tem Grêmio e Fluminense. 9h30 na Argentina, São Lourenço e Atlético Mineiro, além de Colo-Colo e Júnior de Barranquilla, que jogam no Estádio Monumental de Santiago, no Chile. Já pela Copa Sul-Americana, quem entra em campo é o Corinthians, jogando em Ribeirão Preto, mas comando do Bragantino. O Timão vai até Ribeirão, portanto, pegar o Red Bull Bragantino. O jogo acontece às 9h30 da noite. Antes, às 7h, tem o Huachipato e Racing Clube pela Copa Sul-Americana. Você já experimentou o minestrone do Diani? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Diani. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos aqui, meus amigos, atender os nossos ouvintes. Quanta mensagem, hein, velho? Graças a Deus. E a gente agradece do fundo do coração pela cumplicidade. Aliás, muito obrigado pelos 40 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Vamos chegar a 50 mil, se Deus quiser, o mais rápido possível. Na última coletiva de imprensa do Nelsinho contra o Avaí, ele disse que o Joaquim está fora dos planos. Alexandre, ele não falou isso.
desculpa, você interpretou errado. O Akin, o que ele disse sobre o Akin existem outros jogadores melhores nesse momento que o Akin, mas não disse que está fora dos planos. Não disse. Tá bom. Eu não ouvi, pelo menos. Nem eu. Você ouviu? Não, eu estava no jogo, inclusive. Isso aí. Estávamos, né? Bom dia, meu amigo CH. É o Batata da Friolenta Rio Preto. Ô, louco, Friolenta. Esses dias atípicos para a nossa região, CH, acho que a ponte não sobe mais também, não sofreremos como nós nos outros anos. Confundo aqui, mas vamos em frente. CH, o professor Nelson está tirando leite de pedra. Estaria Gleger chegando ao estúdio hoje esbaforido? Não, hoje ele veio tranquilo. Chegou até antes do programa começar. É porque eu achei uma vaga aqui embaixo. Tá bom. Sabe ali... Eu acho que a explicação aquele balão ali? Eu acho, balão da morte. Eu acho que a explicação é outra. Qual que é? A visita do RH na semana passada deve ter surtido efeito. A vitória do Guarani foi consistente e parece que a melhora do time, que já era observado desde o pintado, começa a se traduzir em resultados. Do 14º colocado ao 20º, o Guarani foi o único time que nos últimos 5 jogos venceu 2. Então parece que os bons ventos finalmente voltaram a soprar no brinco. Só que precisamos de mais jogadores porque os 11 que começam são bons. Mas precisamos de banco caso aconteçam contusões. Erivelton. Você tá falando do RH aí? Quando o cara toma uma chamada, ele tem que baixar a bolinha, né? E tem acontecido muito na casa. Vamos com calma. O Guarani conquistou uma excelente vitória ontem. Agora vamos embalar no campeonato. A autoestima voltou e as bolas começaram a entrar. Rogério de Hortolândia. Se ganhar da Chape, o Guarani volta a sonhar com a permanência. Do contrário, cada jogo será um velório. Adriano Gomes. Bom dia, CH. Se o Guarani ganhar todas as partidas em casa, você acha que o Guarani sobe? Sobe, e permanece. Se ganhar todas em casa, porque são 9 em casa, né? Já foi uma, faltam 8. Né? Honorati, pergunta também pro Gleger. Fala aí, Gleger. Tá, cara. Agora nem precisa ir jogo a jogo, não dá pra ficar pensando nessas outras coisas aqui. E o Zé Neves tá tirando sarro aqui, viu, CH? Tá tirando? Tá. O Zé Neves tá ouvindo o rádio, ele tá tirando sarro. Vai começar a entrar, viu, Zé Neves? Daqui a pouco eu falo aonde. Abraço pro Renato Cortez e também pro Zé Neves, o melhor humorista que eu conheço. E ele usa tudo que a gente fala aqui como humor, querendo tirar... Aqui, ó o que ele falou aí, ó. Lê aí, ó. Não fala, claro, não vai ler no ar, né? É, isso aí. Entendeu? Começaram a entrar sim, Zé Neves. 11h41 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre ontem fez um jogo de muita consistência, né, CH? De muita qualidade, foi superior ao Vila Nova durante os 90 minutos e venceu pelo placar de 2-0. Poderia ter sido mais, né? Caio Dantas acabou perdendo um pênalti. Os gols foram do Douglas Bacelar de cabeça e do Ayrton. Que jogada e que jogo fez o Ayrton, não à toa eleito pela equipe Bandeirantes o craque do jogo. Resultado que eleva o Guarani na pontuação, né? Não nas posições. Se mantém na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, mas agora soma 14 pontos e continua nesta luta, nesta toada em busca da recuperação, né? Tá difícil ainda, claro, tem que somar muitos pontos, mas quem sabe seja o início de uma recuperação histórica do Guarani nesse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao final do jogo, o técnico Alan Al exaltou a vitória. Falou sobre o rendimento do time no jogo, vamos ouvi-lo. Um jogo onde tivemos um número de finalizações muito alto e principalmente possibilidades de ampliar o placar, mesmo depois que nós saímos na frente do adversário. Eu acho que isso é muito importante, né? Nós temos que voltar a nos acostumar a vencer, e isso a gente demonstrou dentro de campo, com equilíbrio, uma equipe que manteve organizada quase que o tempo todo, cumprindo as funções com bola e sem bola, e aí naturalmente o nível de qualidade que os atletas têm faz com que a gente produza bastante. Toda vez que a gente está organizado, como nós estivemos até no primeiro tempo contra o Ceará,
até os 15 minutos do segundo tempo, a gente mostra que a gente tem condições de enfrentar qualquer equipe de igual para igual. E hoje foi muito importante também a efetividade. Perdemos um pênalti, tivemos 3, 4 chances boas, mas tivemos uma efetividade no momento do jogo que nós precisávamos. Em relação à sequência, a gente vai procurar envolver o grupo todo, isso vai ser fundamental. Nós temos um elenco que não é tão numeroso, então a gente não tem o porquê de não fazer aquilo que, vamos dizer assim, seja o mais provável que aconteça. Nós vamos sentar, conversar, decidir, mas a utilização do elenco ela vai ser fundamental, porque nós temos aí jogadores pendurados, vai ter uma sequência de jogos praticamente de 3 em 3 dias, e isso vai ser importante para que o nosso elenco também dê uma resposta. É o que nós esperamos, todos nós esperamos, fazer o que a gente fez hoje e continuar trabalhando, colocar o pezinho no chão. A primeira decisão ela foi bem jogada, nós temos aí mais 18 pela frente, e essa mentalidade a gente tem que ter, de usar o nosso elenco, ter coletividade e fazer com que as peças individualmente apareçam no momento certo. Palavras do técnico Alan Al. Guarani volta a campo agora no próximo sábado. Confronto direto contra a Chapecoense. A Chape também está na zona do rebaixamento. Quem sabe, o Guarani não conquista essa tão esperada vitória fora de casa para continuar aí o caminho de recuperação nesta Série B. Ao torcedor do Bugre, sempre aquele pensamento, Tem que trabalhar jogo a jogo, resultado a resultado. Comemore a vitória sobre o Vila Nova, claro, mas agora pense na partida contra a Chape. Sábado, sequência do Guarani na Série B, CH. Se eu não estiver enganado, o treinador Alan Al não foi contratado e demitido pelo Pastana. Na outra vez que esteve no Bugre, ele está perguntando, eu não me lembro. O que faz achar que desta vez dá certo? Gilberto, um abraço para você. Ô Gilberto, é muito do conceito de quem contrata, do DNA do clube, do que eles estão planejando, Você precisa, para contratar um treinador, você tem que ter confiança, conhecimento, você tem que concordar com o jeito do cara pensar, porque senão dá conflito. Então é assim que se escolhe um profissional, como se fosse na sua empresa. Ele tem que considerar o jeito que a torcida gosta, o DNA do clube. E segundo a avaliação do Pastana, o Alan Al é esse treinador, a escolha dele. Por isso. Se ele for em outro momento demitido ou contratado, isso pouco importa, na minha opinião, porque o momento é diferente. Agora, a escolha pelo comandante, ele ou Pintado, isso é muito pessoal, Gleger. É pessoal. É característica, A gente percebe, eu, por exemplo, comecei a perceber, e assim, não seria o nome a ser contratado o Alan Al, mas a gente percebe que ele está começando a criar um corpo aí no aspecto de posicionamento do time, de plataforma, de intensidade. O time tem mostrado isso nas últimas rodadas. Então, aparentemente, o Guarani, o Pastana, acerta na contratação. Claro que a gente vai ter que esperar, a sequência. Mas pra mim, você vê, nos últimos jogos, quantos pontos o Guarani fez? Fez 7 em 9 possíveis. 7 em 9. Então, assim, é uma... Não, fez 7 em 12 possíveis. 7 em 12, exatamente. Mais do que 50%. Mais do que 50%. Então, uma aparentemente derrota, um empate e 2 vitórias. Isso aí. O Gleger, a torcida já pode sonhar? Em se livrar do rebaixamento? Que é o único propósito do Guarani no campeonato, porque subir não dá mais. Não dá. A CH, eu assim, pelo que eu vi ontem, me deixou e a gente percebe que o torcedor também ficou esperançoso para que o Guarani se livre. Mas é claro que é árdua a jornada. Além da vitória, o que você mais gostou no Guarani ontem? Eu gostei do posicionamento, da intensidade, dos jogadores. Você vê uma coisa que estava pegando muito no Guarani, sabe o que é? Aquela falta de confiança, sabe? De fazer um passe. Por exemplo, o Ayrton. Vou dar um exemplo do Ayrton. Cara, ontem ele fez um jogaço, cara. Partindo pra cima, sabe? Sem medo, encarando o adversário. E antes a gente não via isso. Pisava na bola, dava bola pra trás, sabe? Faltava aquela coragem pro time do Guarani. Não vou nem dizer coragem, confiança. Porque quando a situação é ruim, CH, o cara tem... Não é que é medo, mas ele tem receio. Pô, vou meter uma bola, vou errar, a torcida vai começar a vaiar. Isso aí às vezes atrapalha. E eu percebi no Guarani isso. Pô, o Matheus Bueno fez um bom jogo. O próprio Alexandre Leite, que jogou ontem, Anderson Leite, desculpa. Foi bem na partida, jogou um bom futebol.
né? Os laterais, apesar de ainda estar devendo um pouco, principalmente na parte ofensiva, mas eu gostei. Os 2 zagueiros fizeram um bom jogo. Eu acho que é isso. A confiança. Ele trazer um pouco da confiança do emocional para esse time do Guarani vai melhorar. E ontem, aparentemente, isso foi um ponto que pegou muito. Na partida contra o Ceará, eu não gostei do posicionamento defensivo do time. Acho que o time vacilou muito. E ontem, além da vitória que gostei muito, eu percebi que o Guarani sofreu muito pouco contra o Vila, que é um time, na minha opinião, melhor que o Ceará e melhor que o Brusque. Você chegou a... Você notou isso? Notei. Você acha que teve esse tipo de organização ou eu estou exagerando? Você não está exagerando, não. É exatamente isso. Exatamente isso. O Vladimir fez quanta defesa? Uma defesa importante ali, teve um lance ou outro, mas isso é absolutamente normal de jogo. E como você disse, CH, não enfrentou qualquer time não, cara. O Vila tem 30 pontos e se ele vence, ele faria 33, que é a pontuação do América que está dentro do G4. Então o Guarani não ganhou de qualquer time não e não sofreu defensivamente. Eu acho que melhorou o posicionamento, melhorou ali a retaguarda, né? A proteção de primeira linha, a gente percebe que tá boa também. A composição foi... Exatamente. Muito boa. Eu acho que foi uma partida legal, mas nós estamos falando da partida de ontem. Eu, pelo menos, estou falando. Você também, Glega? Exatamente. De ontem, gente. A projeção depende de uma série de fatores, inclusive de quem vai enfrentar e onde vai enfrentar. De qualquer maneira, parabéns ao Guarani pela vitória. Eu não acreditava pela qualidade do Vila Nova, mas ontem o Guarani mostrou defensivamente uma organização que não estava apresentando, time organizado, e tem um outro aspecto muito importante. Quando estava 1-0, teve um pênalti para o Guarani. O Guarani foi lá, bateu e perdeu. E o time calmo. O time controlado. Logo em seguida. Exatamente. E normalmente, na situação que o Guarani se encontra, você perder, mesmo estando na frente, um pênalti dá desespero. E eu não enxerguei isso ontem. Não teve desespero. Não teve desespero, teve tranquilidade, né? E foi lá e buscou o segundo gol. E depois, aí volta pro segundo tempo. Tem muita gente que senta, às vezes, em cima do 2-0, né? O Guarani voltou pro segundo tempo, pressionando aos 30 segundos. Teve a chance no pé do Ayrton, né? De fazer o terceiro. Depois o Caio Dantas também. Então, assim, Guarani realmente ontem fez um jogo, é aquele jogo do patamar, né? Que é daí pra cima. Se o Guarani conseguir manter aquilo que foi apresentado ontem em questão defensiva, ofensiva, tem tudo para se livrar do rebaixamento. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Permitam-me falar da Ponte Preta. Macaca já se reapresentou depois da partida em que empatou com o Coritiba no domingo pelo placar de 1-1. Aliás, né, um ponto foi bastante comemorado pela Ponte Preta pelas circunstâncias do jogo. Agora o pensamento se volta para o Goiás, adversário da Macaca, no próximo jogo na sexta-feira à noite no Majestoso. Goiás ontem venceu o Ceará de virada 2-1, 2 gols do goleiro Tadeu, e quer se reaproximar do G4. Não vai ser o adversário fácil, não. Mas a Ponte também é dureza, né? Principalmente dentro de casa. O time tem 100% de aproveitamento com o técnico Nelsinho Batista jogando no Majestoso, e o Goiás também está pensando da mesma forma as dificuldades que vai enfrentar no jogo da próxima rodada na sexta-feira. A Ponte não terá um jogador muito importante, né? O seu artilheiro nesta Série B, o Gé. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba e vai cumprir suspensão automática. Aliás, o Goiás, né, é um adversário emblemático para o Gé nesta Série B, porque a gente lembra no primeiro turno toda aquela confusão do jogo lá em Goiânia, né, com relação ao Gé. A negociação frustrada com o Santos, o Gé acabou perdendo um pênalti e também recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo então técnico João Brigatti. Mas agora é um novo Gé, tá com nova cabeça, tá diferente, mas vai ficar de fora desse jogo. A Ponte que tá liberando o Lucas Bochecha, jogador que veio da Inter de Limeira, não faz parte dos planos do técnico Nelsinho Batista. Ele vai para a Chapecoense.
a Ponte não vai pôr nenhum empecilho aí, vai assinar a rescisão em comum acordo com o Lucas Bochecha. Não deu liga, não deu certo com a camisa da Ponte. Boa sorte na sequência da carreira. Ponte Preta que está de olho também na negociação do lateral Emerson Royal com a equipe do Milan, hein? Ele indo para o Milan, concretizando essa negociação, devido ao mecanismo de solidariedade, vai render aos caixas ponte-pretanos uma quantia aproximada de R$2.100.000, dinheiro muito bem-vindo nesse momento da Ponte Preta. É a negociação do Emerson Royal, que passou pela Ponte e agora vai render uma grana boa para a Macaca. Informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Aí, seu Gleger, a Ponte se preparando. Bom, primeiro a pergunta que não quer calar. Vai. Bochecha está batendo asas e vai pra Chape. Fará falta? Não. Não fará falta e eu vou dizer o porquê. Eu nem preciso justificar, não jogou direito. Não jogou direito e tem outros, como diria Nelsinho Batista, tem outros melhores neste na posição. Neste momento. Neste momento. Ponte Goiás, sexta. Sexta, jogo difícil. Goiás que ganhou ontem com 2 gols do Tadeus. O Tadeus, que é o seguinte, ele fez 2 gols ontem, tá tudo certo, mas ele precisa começar a pegar também. Que a primeira função do Tadeu é não tomar, né? Boa, Zé. E aí é o seguinte, eu acho que é um jogo duro, difícil, mas a Ponte tem tudo pra vencer, tem tudo pra manter o 100% em casa. Ela já enfrentou times melhores do que o Goiás e venceu. Então, se estiver bem organizadinha, como sempre, o time do Nelsinho Batista, eu acredito na vitória. Não pode baixar a guarda. Não. Achar que em casa somos os superiores. Cuidado que o Goiás tem um bom time. 11h55 em Campinas. Nossa Área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Mês de aniversário, Rocha Autopeças. Vem aproveitar essa festa e ganhe brindes em nossa roleta premiada. Nas compras acima de R$300, contendo uma das marcas participantes, você gira nossa roleta da sorte e concorre a vale compras e brindes incríveis. Acesse rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais perto de você. Vai fazer a revisão do seu carro? Compre as peças conosco e aproveite o mês de aniversário Rocha Autopeças. Tudo em peças mecânicas com qualidade e preços justos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Aniversário Rocha Autopeças. Compre e gire a roleta premiada. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, duelo paulista, que será realizado às 9h30 da noite no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, comando do Red Bull Bragantino. Tem Bragantino e Corinthians. O provável Bragantino do técnico Pedro Caixinha, com Cleito no gol, Natan Mendes, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Lua Cândido, Lucas Evangelista e Raul, Elinho, Lincoln, Vitinho e Mosqueira.
O provável Corinthians de Ramon Dias com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Charles, Rian, Breno Bidon e Igor Coronado, Thales, Magno e Giovani. Apita o jogo o chileno Piero Massa. O árbitro de vídeo será o José Cabadeiro, também do Chile. 9h30, a bola rola. Noite de terça-feira, Sul-Americana. Tem Bragantino e Corinthians. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, aqui no Nossa Área, às 11h30 da manhã. Até lá! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, no seu rádio.